Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes, porque eu li excelentes livros e a gente precisa conversar sobre essas leituras. Vamos lá? Eu vou começar aqui falando sobre Tess, dos D'Urbervilles, de Thomas Hardy. E este daqui é um clássico vitoriano, publicado em 1891. Aqui a história de Tess é o seguinte. Tess, ela tem ali aproximadamente 16 anos quando começa essa história aqui, tá? No início do livro. Ela vem de uma família muito pobre, com muitas dificuldades. O seu pai tem problemas com bebida, tá? E logo aqui na primeira página, o pai descobre que eles são descendentes de uma família muito rica, uma família que já foi muito rica, já foi muito poderosa. Eles veem nisso uma possibilidade, então, de melhoria de vida. E como que eles vão tentar melhorar de vida, então? Eles vão querer mandar Tess, então, essa menina de 16 anos, essa menina pura. Aqui tá com o subtítulo Uma Mulher Pura. Os pais de Tess, então, vão mandar essa menina para casa, então, desta família, que eles nem conhecem, tá? Mas como já foi uma família muito rica, e hoje em dia já não tem mais esse poder, não tem mais terras, mas enfim, eles vão mandar Tess, então, para casa desta família, os D'Urbervilles, para ver se consegue ali tirar algum proveito dessa situação. Tess, a princípio, ela não queria ir, tá, gente? Mas acontece alguns fatos aqui e ela se vê, então, na obrigação, então, de ajudar os seus pais. Então, ela vai até lá, mesmo não querendo. E aí que as coisas vão começar a acontecer aqui, tá? Agora, quem já conhece a escrita de Thomas Hardy já sabe, né, o peso das coisas aqui. Thomas Hardy, ele costuma colocar o indivíduo, a vontade do indivíduo e o destino muito maior do que o indivíduo aqui. E aí tem o meio e tem o destino, sabe? Vou dar um exemplo aqui, vou ler uma passagem aqui, então está na página 20, logo no começo aqui ainda, tá? Tá falando sobre a família de Tess, tá apresentando aqui os irmãozinhos porque ela é a irmã mais velha, até por isso também que vem essa sensação de obrigação de ajudar também nela, como irmã mais velha também, ela se vê ali querendo ajudar também, apesar dessa inocência, porque ela é uma menina ainda inocente, não é uma mulher ainda, né? Mas ela se vê ali querendo ajudar os pais, querendo ajudar essas crianças mais novas. Mas olha, vamos ler isso daqui. Então ele apresentou os irmãos de Tess e diz aqui no final da página: todas essas jovens almas eram passageiras do navio D'Urberfield, que é a família de Tess, tá? Inteiramente dependentes do julgamento dos dois adultos para seus prazeres, suas necessidades, sua saúde e até sua existência. Seus chefes da casa escolhiam navegar em direção à dificuldade, ao desastre, à fome, à doença, à degradação, à morte. Nessa mesma direção, eram compelidos a navegar essa meia dúzia de pequenos cativos ainda no ninho, 6 criaturas indefesas a quem nunca fora perguntado se desejavam a vida, muito menos se a desejavam em condições tão severas quanto aquelas da indolente casa. Então fica aqui a reflexão do quanto afeta já logo na infância a escolha dos pais sobre a vida das crianças, enquanto o meio afeta a vida. É um tom pesado. Então Thomas Hardy, ele sempre coloca ali o destino maior, sabe? Do que as escolhas. Tem uma questão também de superstição, tem um livro aqui da mãe também, até um pouco engraçado, né? A mãe de Tess tomando decisões ali, consultando um livrinho ali, é uma questão de superstição. Em Judas a gente viu também um pouco, né, de uma superstição, tinha uma maldição de família, né, que eles acreditavam.
Então tem coisas assim que você encontra neste livro aqui também, você encontra em Judas. O que eu falei aqui sobre o enredo é só o comecinho, tá, gente? Muita coisa vai acontecer, muita coisa mesmo, tá? Nós temos aqui descrições da natureza belíssimas, que variam de acordo com o humor, com o que alguns personagens sentem. Existe uma grande hipocrisia aqui, um questionamento muito forte, e você tem que trazer essa leitura, entender que este livro foi publicado em 1891, tá? Então, eu acho fortíssimo já hoje. Agora, em 1891, nossa, eu nem consigo imaginar, porque ele trata temas aqui dessa hipocrisia. Tem um personagem aqui, um dos personagens, são vários personagens, que se diz ali contra muitos dogmas da igreja, que se diz inconformado com certas situações, que não aceita, toma atitudes para ser diferente. Só que você vê a hipocrisia, porque na hora em que as coisas acontecem de verdade, na prática ali, não é nada daquilo que este personagem tanto expressou por tanto tempo. Existe uma mesma situação, uma situação muito parecida. Você vê com a mulher o que acontece na vida da mulher. E com o homem, a diferença. Como são tratadas as coisas, o impacto que tem isso na vida do homem e o impacto que isso tem na vida da mulher. E Tess, ela carrega um sofrimento tão grande, uma culpa enorme pelas coisas que aconteceram com ela, que ela, na verdade, ela não teve culpa. Na verdade, ela deveria ter sido protegida. Porque o que me doeu muito foi isso, ela ter sido muito passiva em relação, não ao que aconteceu com ela, porque eu acho que nem tinha como ser diferente, mas ter reagido depois que as coisas aconteceram, sabe? Se perdoar e deixar as coisas lá atrás. Eu vou ler mais um trecho aqui, gente, que eu amo a escrita de Thomas Hardy. Tem um tom, assim, pessimista, um tom... Olha, vejam só. Esse aqui tá na página 38. Na execução precipitada do bom plano das coisas, o chamado raramente produz o sujeito. O homem amado raramente coincide com a hora certa para o amor. A natureza dificilmente diz, veja, para sua pobre criatura, quando vir, pode levar à felicidade. Ou responde, aqui, a súplica de um corpo pela pergunta, onde? Até que o esconde-esconde torna-se um jogo penoso e fatigante. Podemos imaginar se no ápice do progresso humano, esses anacronismos serão corrigidos por uma fina intuição, uma interação mais próxima da maquinaria social do que aquilo que agora nos traz aos solavancos. Contudo, tal completude não deve ser profetizada ou mesmo concebida como possível. E aqui está falando sobre os acontecimentos, sobre o destino, o plano das coisas, como poderiam ser, mas como de fato são. E aqui no livro Uma Breve História da Literatura, de John Sutherland, tem um capítulo aqui que fala sobre Thomas Hardy, e olha o título deste capítulo, O Grande Pessimista. Imagine que você pudesse criar algo chamado Escala Literária de Felicidade, com os autores mais otimistas tomando o sol no topo e os autores mais pessimistas mergulhados nas trevas lá embaixo. No ponto, aí eu tô passando aqui, tá? Mais além. No ponto mais baixo da escala da felicidade estaria Thomas Hardy. Hardy gostava de contar a história do seu nascimento, ocorrido na mesa da cozinha de um pequeno chalé rural. Quando Thomas despontou no mundo, o médico deu uma olhada naquela coisinha mirrada e o declarou natimorto. Ele foi colocado de lado para um descarte cristão. Então ele chorou. Isso o salvou. E pelo resto de sua vida, poderíamos dizer que Thomas Hardy nunca mais parou de chorar. Inclusive aqui,
neste capítulo, ele fala sobre Tess, dos D'Urbervilles, não só sobre essa obra, sobre outras obras também. Eu não vou falar aqui porque tem spoilers, tá? Uma das questões aqui é a seguinte: qual foi o erro de Tess? É isso que dói, sabe, nessa história. Qual foi o erro de Tess? E aí que você vê aí, né, a questão da sociedade, do destino. Qual foi o erro de Tess? O que Hardy expressa em sua obra não é só a sua opinião pessoal, mas uma visão de mundo. Outro livro aqui que partiu meu coração. Gente, eu até sonhei com esse livro. Fazia tempo que eu não sonhava com um livro, tá? Fazia muito tempo que eu não sonhava com um livro. Este daqui, Realismo Português. Ai, deixa eu ler uma frase aqui sobre o realismo, antes de mostrar o livro. O realismo é a anatomia do caráter. Quem disse isso foi Eça de Queiroz. E eu estou falando aqui do Primo Basílio. Este livro aqui vocês escolheram, tá? Foi a escolha de vocês. Este clássico português, ele foi publicado em 1878. Nós temos aqui a Luísa. Luísa é casada com Jorge. Eles são casados há 3 anos. Tem uma funcionária dentro dessa casa que se chama Juliana. E tem também o Primo Basílio. Primo Basílio é um primo que foi um namorico de Luísa quando ela era mais jovem. E ele foi embora para o Brasil por questões financeiras. E o marido, o Jorge, ele vai viajar a trabalho. Ele é engenheiro de Minas, então ele vai viajar a trabalho. E Luísa fica em casa, então, e esse Primo Basílio volta, né? Começa a visitar a Luísa e os dois começam ali com uma amizade, assim, muita liberdade, um negócio meio estranho. E tem uma situação aqui, ai gente, não é spoiler, isso aqui é só o comecinho do livro, tá, gente? Eu acho muito interessante, porque isso que pega muita gente, viu? E acho que independente da idade, eu acho que isso aqui tem a ver com a maturidade da pessoa. Olha só, está a Luísa, Luísa casada há 3 anos com Jorge. A gente lendo aqui, a gente descobre que é um bom casamento, o Jorge é um bom marido, eles têm um relacionamento bom, tá? Então ela tem essa relação que é o casamento. E ela está feliz, e a vida dela é uma vida boa. Tá, tudo bem. Aquela rotina de casada, as coisas boas, o bom relacionamento, a boa amizade, a boa convivência, enfim. E aí chega então o Primo Basílio. Faltou assim, ele vir no cavalo branco e umas purpurinas assim caindo assim sobre ele. Não, mas assim, ela vê esse Primo Basílio como uma vida que ela queria ter tido, uma vida de aventuras, porque ele foi ao Brasil, ele conseguiu fazer dinheiro, ele está bem de vida, então ele viajou, ele estava na França, e ele vai para outros países, então ele vai a óperas, vai a lugares incríveis, então assim, ela vê a vida de casada e ela vê essa vida de aventura, essa vida de viagens, de glamour, de coisas que ela sonhou, porque ela é uma leitora. Inclusive ela está lendo A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Então ela sonha muito, né? Ela é jovem, ela sonha muito. Então os olhinhos dela brilham por aquilo, sabe? Então ela coloca esse Primo Basílio ali num lugar e o marido, ela dá uma esquecidinha do marido ali. Então assim, eu não vou mais falar sobre o enredo, tá? Isso aqui é só o comecinho da história, tá? Não precisa falar que eu tô dando spoiler, porque eu não tô dando spoiler, tá? Mas eu achei muito interessante essa colocação dos valores. Dependendo da ocasião, a pessoa molda, né, os seus valores. Então, assim, aqui tem muito sobre a hipocrisia da sociedade. Tem também a degradação moral também. Porque conforme a situação, age-se de uma maneira. Na história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo, eu vou ler um trecho aqui que ele fala sobre Eça de Queiroz. Olha que interessante. A burguesia
é o objeto de ódio de Eça de Queiroz. Sobretudo, aquela burguesia que usa as frases feitas e trajes da monarquia e da igreja, do tradicionalismo, para cobrir as suas misérias permanentes. A indignação de Eça é de ordem estética, daí a aparência da superficialidade. E esse livro é uma crítica a muita coisa, tá? Ele começa de uma maneira assim divertidíssima, tá? Me prendeu demais também essa história aqui. Eu não conseguia parar de ler porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Começou muito divertido, num tom de fofoca, nossa, o que vai acontecer? Tá? Não vai, as coisas não vão dar certo, porque os caminhos aqui estão estranhos, mas gente, é divertidíssimo, tem cenas aqui que eu dei muita risada, tá? Só que o negócio vai ficando mais complicado e mais complicado. Eu senti aqui uma inocência em Luísa. Por quê? Enquanto Luísa não tá olhando para suas coisas, para sua vida, para sua própria vida, ela se encantou ali com a vida do primo, né? Ó, que vida de glamour. Mas ela tem a vida dela é boa, ela tem um casamento bom, ela tem o lar dela para ela cuidar. Então ela começa a prestar atenção lá fora. E essa funcionária, a Juliana, ela é muito esperta, porque é uma personagem muito amarga, tá? Inclusive, muito ressentida. Porque ela quer mudar de vida, mas não tem como. Ela vive ali numa sociedade que ela não tem como ela mudar de vida. Então, ela vê uma oportunidade, as coisas acontecendo ali, naquela casa. Luísa mora também, ela trabalha e ela dorme naquela casa, né? Então, Juliana, né? Falei errado. Juliana trabalha, ela vê as coisas acontecendo ali e ela vê uma oportunidade ali para mudar de vida. Então vão acontecendo aqui algumas situações que foram me deixando tão nervosa. E eu vi uma inocência aqui em Luísa de não parar para pensar, mas para quê? Antes de fazer as coisas, né? Mas para que eu vou fazer isso? O que isso pode acarretar na minha vida, né? E depois, e lá na frente, né? Essa inocência, uma inocência não de ser inocente, uma inocência de deixar-se levar, deixar de ser levada. Inclusive, eu vejo algumas semelhanças aqui também. Eu já tinha, quando eu li a sinopse, eu já tinha desconfiado aqui em algo inspirado em Madame Bovary. E eu estava certa, tá? Porque eu li alguns textos aqui que o próprio Eça de Queiroz fala sobre Madame Bovary. Então, sim, nós temos aqui uma inspiração em Emma Bovary. A gente pode também pegar a mãozinha da Luísa aqui, a mãozinha de Emma Bovary, e colocar também, por que não, Ana Karenina aqui também. São mulheres, cada uma com sua própria história, cada uma... Não são histórias iguais, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas a maneira de se conduzir a vida dessa forma muito passional, dessa coisa de deixar a paixão acima de tudo, achar que a paixão vai conduzir a vida, a paixão vai levar para um lugar melhor, sendo que a paixão é algo que dura pouco tempo. Então, como é que você conduz a sua vida, as suas atitudes, o norte da sua vida, baseado nas paixões? Porque a paixão, como ela acaba em pouco tempo, vai ter que vir uma nova paixão, vai ter que vir uma nova questão ali. Então, essas mulheres, eu acho que elas se parecem por isso, tá? Porque as histórias são diferentes, mas essa questão da paixão muito forte, né? Essa conduzir a vida no critério da paixão. Aliás, eu fiquei com muita vontade de ler agora A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, que antes de Ana Karenina, antes de Madame Bovary, nós temos aqui então esta personagem. No dia que eu terminei essa leitura, O Primo Basílio, eu gravei um vídeo
Eu não sei como ficou ainda, preciso olhar, ver se deu certo, porque eu comecei a falar, e parou de gravar, eu não percebi que tinha parado de gravar. Depois de meia hora, a câmera para de gravar e não emite nenhum som, não emite nada, eu não percebi, então eu não sei se eu vou conseguir aproveitar esse vídeo, sabe? Vamos ver. Vocês querem aí um vídeo só pro Primo Basílio? Só que aí eu falei bastante coisa aqui sobre o enredo, tá? Eu não me segurei não em relação a spoilers. Só que eu aviso, tá? Na hora que eu começo a falar aqui sobre os spoilers, sobre o enredo, eu aviso no vídeo, tá? Não sei se eu vou soltar esse vídeo do Primo Basílio ou não, gente. Eu não sei se ficou bom, não sei. E eu tenho essa edição aqui também da Príncipes, tá? Uma edição também, tem texto integral. Essa edição é bacana também, bem maleável, tá? Diagramação também é boa. É que a edição da Penguin, ela tem introdução, ela tem as notas do texto, ela tem uma fortuna crítica maior. Por isso que eu gosto das edições da Penguin, né? Tem um pós-fácil aqui, eu acho bem interessante, eu gosto muito das edições da Penguin. Eu li também a antologia da Lígia Fagundes Telles, eu li Antes do Baile Verde. E eu vou comentar aqui, são 18 contos, tá? Nesta antologia. Eu vou comentar muito brevemente sobre esses contos, para não estragar a experiência de leitura de vocês, tá? Mas olha, a escrita de Lígia é uma escrita que tem uma sensibilidade, uma sutileza, uma habilidade em que ela transita ali entre o presente e o passado, ela conduz o leitor ali entre passado e presente e fala sobre relacionamentos. A maior parte dos contos são sobre relacionamentos. E essa sutileza dessa escrita dela, ela aborda algumas situações, mas tem algumas coisas que ela deixa no ar. Então esses contos falam muito sobre os relacionamentos, sobre conflitos e os aspectos psicológicos. Vamos lá, eu vou falar, olha, eu não sei qual foi o meu conto favorito, tá? Porque realmente, olha, o primeiro conto são os objetos. E ele fala, inclusive, com a nossa relação, né, com os objetos, que o valor é o valor que você dá para o objeto, né, o valor que representa para você aquele objeto é o valor que tem aquele objeto, né. Por exemplo, um livro, para muitas pessoas, um livro é só um monte de letra, um monte de páginas. Não significa nada. E para nós, leitores, significa tanta coisa. Então, o valor é pessoal, o valor que nós atribuímos, então, aos objetos, às coisas da nossa vida, e são diferentes. O segundo conto, Verde, Lagarto, Amarelo. Gente, esse conto foi sensacional. Gente, eu adorei esse conto aqui. A história de dois irmãos, vai falar sobre o relacionamento desses dois irmãos. É uma coisa tão íntima que ela conseguiu colocar ali e que a gente vê em relacionamento de irmãos, independente da idade, desde os pequenininhos até os mais velhos. Gente, eu achei incrível o sentimento colocado aqui, sabe? Nossa, que precisão, que talento. Verde, Lagarto, Amarelo foi um dos meus favoritos. Apenas um saxofone. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. É uma perspectiva aqui de uma pessoa já mais velha. Esse olhar maduro sobre coisas do passado que hoje ela faria diferente. Gente, que lindo, foi lindo. E tem uma coisa também da música ali no meio também. Nossa, que a música traz, né, para os mais sensíveis. Gente, que coisa linda também, foi um dos meus favoritos. Elga também, foi um dos meus favoritos, mas esse é forte. Tem alguns aqui que são bem fortes, tá? Este é um forte, este daqui eu acho até que eu colocaria ali junto com Venha Ver o Pôr do Sol. É que são situações diferentes, assim, mas é forte. No sentido de você acabar a leitura e falar, eu não acredito nisso. Nossa, não, ele não fez isso. Conseguiu
chegar ali num nível muito ruim, foi muito cruel. A questão de ser um mau caráter, a questão de ser oportunista. O moço do saxofone, não achei tão bom assim. Antes do Baile Verde, de novo, Brasil, Carnaval. Esse também é de doer, sabe? Muito bem escrito, sabe? A questão dos valores ali. Carnaval, né? Quem perde o Carnaval? Ah, não. Inclusive me lembrou até uma cena final do Judas. Quem leu Judas do Obscuro vai saber do que eu tô falando. Tem uma cena final em Judas do Obscuro, tem uma festa ali acontecendo, é uma cena muito forte. E o Antes do Baile Verde me lembrou essa cena. É muito bom mesmo, gente, olha. A caçada, tem uma questão ali de loucura, de alucinação, não achei tão bom assim. A chave, nós vamos ter aqui um relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais jovem. É dinheiro, muito dinheiro. E essa diferença de idade, o quanto impacta na vida do casal a longo prazo, né? Não no curto prazo, a longo prazo, como essa diferença de idade impacta. Também essa coisa do tempo passando e a pessoa repensando, né, no que ela fez. Muito bom, a chave. Meia-noite em ponto em Xangai, também muito bom, uma cantora bem sucedida aqui. Vai falar aqui sobre arrogância, sobre desumanização no trabalho. A janela, nossa, a janela é triste, muito triste. Fala sobre perda, sofrimento. Um chá bem forte e 3 xícaras. Olha, esse aqui também, mais uma vez relacionamento aí, casal. Um casal já mais de idade, uma situação aí também. Olha, uma perspectiva aí diferente, sabe? Outro conto, O Jardim Selvagem. Esse aqui vai falar também sobre relacionamento de um casal, mas aí numa perspectiva ali de uma tia. Esse conto também é muito bom. Gente, são contos que fazem a gente refletir sobre as situações em diferentes pontos de vista. Eu achei isso muito interessante. Natal na Barca. Gente, esse aqui foi um dos mais lindos. Olha, ele concorre aqui para ser um dos meus favoritos, tá? Eu não decidi qual é o meu favorito, mas esse aqui é um dos meus favoritos. Esse conto é sobre a força invisível de uma mãe. Sabe, do quanto a mãe passa muitas vezes e, gente, essa força da mulher, essa força da mãe que não tem explicação, que muitas pessoas não enxergam, só quem tá muito próximo ali, só quem presta atenção, só quem se importa é que vai ver. Gente, é lindo, lindo, lindo. O Natal na Barca. A Ceia também é um conto incrível, gente. Vai falar aqui sobre... Sabe aquela pessoa que não tem amor próprio? No caso, a mulher aqui. Porque nós temos perspectivas diferentes, né? Já falei aqui nos contos. Aqui é na perspectiva de uma mulher que tá há muito tempo, tá há 15 anos, com um homem. Então você vê uma situação ali de falta de amor próprio. Sabe? O quanto isso é degradante. Quanto é difícil a pessoa ficar ali se humilhando em troca de migalhas de atenção. Não é nem migalhas de amor, porque não é amor. Migalhas de atenção mesmo, assim, sabe? Um pouquinho de atenção. Venha ver o pôr do sol. Este é um daqueles contos que você, quando acaba, você não acredita no que você leu. Você fala, não acredito que é isso, tá? Ele tem um tom de suspense, eu não quero entregar aqui, né? Eu li ele, inclusive, num outro vídeo. E, gente, o tema deste conto é uma questão... Tem uma tensão muito forte aqui, tá? Que começa já com essa tensão, nossa, tem algo estranho, e vai piorando, até chegar no final. E aí ele vai crescendo, essa tensão, essa suspense vai crescendo. Mas o tema deste conto aqui é um problema até nos dias atuais, tá? É uma questão muito forte aí que está se falando mais sobre isso, mas é uma questão muito forte até os dias atuais. É um excelente conto. Eu era mudo e só. Gente, esse conto aqui também é muito bom, muito bom. Olha, entre os melhores aqui.
Eu terminei assim de ler, falei, caraca, que habilidade dessa mulher. Há uma situação aqui, gente, olha só, vai falar muito sobre você se anular, você enterrar ali, você ficar menor para você caber ali num espaço, você deixar para trás as suas vontades, os seus anseios, para você caber ali numa situação, para você ficar ali num cartão postal. Olha que coisa linda, olha que coisa perfeita. E você ali junto. Você não se identifica, mas você está ali naquele cartão postal. Essa questão das aparências. Eu era mudo e só. Muito bom, gente. As pérolas. Gente, as pérolas também eu gostei bastante. Me colocou também para pensar numa perspectiva que eu não tinha imaginado também. É muito bom. Aqui nós temos um casal e esse marido, ele não tá bem. Eu não vou falar mais não, tá? E ele começa a imaginar situações ali, a gente não sabe o que é real, o que é da mente dele. É muito bom também. E o último aqui é o menino. Gente, esse aqui também. Esse aqui me pegou de uma maneira... Foi um dos melhores aqui também, viu? O menino, ele tem um ponto de... Olha os pontos de vista diferentes, né? Mas aqui é o ponto de vista do menino. E ele tá olhando uma situação ali com a mãe e com o pai dele. E é algo ali que ele ainda é muito inocente. E ele vai, então, descobrir algo ali, sabe, sobre o relacionamento. E ele admira muito a mãe dele. A mãe dele é linda, a mãe dele é... Ele fala assim que ele gosta muito de abraçar a mãe, de ficar ali pertinho, mas assim que ninguém veja, né? Então ele tá crescendo, mas ele ainda tem essa coisa com a mãe. Na frente dos outros não, mas quando tá só os dois... Então, e ele tem o orgulho da mãe, a mãe dele é linda pra ele. E aí existe uma quebra aqui, sabe? Então, nossa, este conto é maravilhoso. Eu falei aqui de maneira muito superficial aqui sobre os contos, porque são contos com poucas páginas. E se eu falar aqui abertamente, eu acho que eu vou estragar aqui a experiência de leitura, né? Para quem ainda não leu. São aspectos psicológicos retratados aqui em diferentes situações. Muitas vezes, questões íntimas aqui dos personagens mostrados de uma maneira sutil, de uma maneira delicada. E eu não consegui, gente, definir ainda qual que é o meu conto favorito aqui nesta antologia, antes do Baile Verde, olha. Bom, agora eu quero saber quais foram as suas leituras. Conta pra mim, o que você andou. O que você leu ultimamente? Eu vou adorar saber. Vamos fazer essa troca aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.